Olá, sejam bem-vindos ao De Tudo Muito Podcast. Hoje, como vocês podem reparar, não é a Flávia que está no comando aqui. Então, hoje, para quem já leu o título, já sabe que é uma conversa entre homens. Então, hoje eu estou aqui fazendo o papel de âncora, de host do podcast. E nós vamos abordar um pouco mais sobre a masculinidade, falar um pouquinho das vivências do homem dentro da biodança, como os homens encaram todo esse autoconhecimento que a biodança traz. Então, sem mais delongas, eu já vou chamar os nossos convidados aqui. Temos convidados mais que especiais. Então, eu queria chamar aqui para dar um oi. Primeiro pode ser o Alceu. Tudo bem, né? Ordem alfabética? Isso. Muito bem. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Beleza. Então, vindo lá das terras quentes do Nordeste, o Madison. Olá, boa noite. Vindo dos verdes mares bravios, Fortaleza, Ceará. Ótimo, maravilha, muito bom, muito bom. E, por último, mas não menos importante, aqui o nosso Wilson. Deu seu oi. Olá, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, pela participação, né, para participar desse podcast. E direto aqui de Curitiba, a capital das araucárias. Ah, muito bem, muito bem. Então, assim, agora eu queria que cada um simplesmente falasse rapidinho quem são, assim, para os nossos ouvintes conhecer melhor. Vocês querem seguir na mesma ordem? Pode ser? Vamos lá. Bom, tudo bem. Então, eu, Alceu, sou facilitador de biodança, né? É a minha paixão principal, assim, estou dando aula de biodança há mais de 20 anos. Sou terapeuta corporal em biossíntese e tenho muitas paixões, entre elas a ecologia. Trabalhei também no serviço público muito tempo, paralelamente. Então, eu gosto de dizer que eu gosto de lidar com pessoas e trabalhar por um mundo melhor. Esse é o meu hobby, a minha paixão e a minha missão. Muito bom, muito bom. Madison? Então, eu me considero, né, um biodançante, tenho uma formação também, facilitador em biodança, e tem uns caminhos por aí também, né? Sou servidor público federal, trabalho na Justiça Federal, aqui em Fortaleza, e também, um pouquinho como o seu, gosto de fazer umas andanças aí também sobre alguns temas, algumas vivências, né? Eu participo há algum tempo já de um grupo de homens que tem aqui em Fortaleza. É um grupo que tem 20 anos já, eu estou há mais de 10 anos nesse grupo, né? E gosto das questões ambientais também, me preocupo com as questões da desigualdade social, né? Enfim, algumas coisas mais coletivas também que me chamam a atenção. Muito legal. E, Wilson, vamos lá. Olá, bom, eu sou o Wilson, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, sou aposentado, sou professor aposentado da rede municipal e da rede estadual, e nesse meu trajeto de vida aí, sempre tive muito envolvido com os movimentos sociais, né? Tive à frente de Conselho de Segurança Alimentar, Conselho de Assistência Social, Conselho do Trabalho, e foi uma área que eu gostei muito de atuar, então sempre estava envolvido com as questões sociais, além de ter sido, né, um bom período da minha vida sindicalista da rede particular dos professores aí. Então é aí, vamos em frente. Muito bem, muito bem. Então, como primeiro tema, assim, primeiro assunto que eu queria puxar aqui, seria, eu queria que a gente colocasse aqui um pouco sobre como a biodança, o autoconhecimento, contribuiu para a nossa vida, né, para a nossa carreira, para o nosso crescimento pessoal. Então, eu acho que eu vou começar fazendo um breve relato meu, né, daí eu acho que a gente pode seguir aí com uma ordem qualquer. Bom, primeiro então,
talvez eu já tenha falado aqui no podcast como eu comecei na biodança. Então, até fim de 2019, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre a biodança. Fui conhecer a partir da Flávia, né? Ela já fazia biodança muito antes de eu conhecer. E ela sempre falava que era muito bom, que fazia muito bem para ela, que ela, enfim, adorava as vivências, e só que sempre caía num dia que não batia com os meus horários, então eu nunca tinha tido a oportunidade, até que a gente conseguiu resolver isso, né? Eu mudei lá uns horários meus, e no começo de 2020 eu comecei a fazer biodança, né, junto com a Flávia, o grupo dela, de qual ela faz parte, né? E daí, logo em março de 2020, como todo mundo sabe, a gente entrou em pandemia, e desde então estamos aí fazendo biodança online, né? Antes da biodança, eu já me considerava alguém bem aberto ao autoconhecimento, então isso me facilitou muito esse contato com a biodança. A primeira vez que eu fiz uma vivência, eu lembro que a Flávia já tinha me falado um bocado de coisas a respeito, então eu tinha mais ou menos a ideia de como era uma livre expressão do corpo, não exatamente uma dança com regras, quadradinha. E isso fez com que a primeira vez que eu participasse de uma vivência, eu simplesmente me deixasse levar, assim, e colocasse a minha expressão de forma livre, sem julgamentos. Então, até isso é uma coisa que depois eu fiquei sabendo, as pessoas falavam que, nossa, mas ele nunca participou, assim, eu fiquei surpreso com essa reação. E aí, é claro, né, para muitas pessoas não é um processo como para mim foi um pouco mais simples, mas muitas pessoas têm muitas travas emocionais. Eu conheço pessoas que não conseguem abraçar ninguém, assim, ninguém na sua vida. Eu trabalhei com um colega que ele não gostava de contato físico nenhum. E eu fico me pensando, né, como isso é problemático, é difícil para a própria pessoa e para as pessoas que convivem com ela. De não conseguir ter enfim, imagine um filho que não consegue dar um abraço num pai, sabe? Uma coisa assim, eu acho bem complicado. Então, eu, a princípio, assim, na minha vida, sempre tive esse contato com os meus pais. Eu sempre abracei, beijei os meus pais sem nenhum pudor, assim, sem nenhuma vergonha. E eu acho que isso foi muito positivo no meu crescimento, sabe? Na minha vivência, na minha vida, porque eu sempre pude expressar o meu carinho pelas pessoas que eu gosto. E a biodança, ela me potencializou isso, né? Então, eu pude perceber como que me conhecer os meus sentimentos, pode contribuir para mim mesmo, para minha vida, da vida daqueles que estão ao meu redor, né? Do meu contato com as pessoas que eu gosto, que eu convivo, e também com a sociedade. Então, eu passo então a palavra. Quem quer ser o próximo aí a contar o seu relato? Posso falar, né? Tudo bem. Eu vou ter que fazer um esforço supremo para ser sintético, porque a biodança se confunde completamente com a minha vida, né? Porque eu dou aula há 20 anos, mas eu já tive contato com a biodança há 30 anos, né? E desde a primeira vez que eu tive esse contato, eu percebi que ali tinha um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade absurda de reconexão com coisas que eu sempre sonhava, essenciais, mas na minha vida corrida ali, eu às vezes me distanciava disso, né? Então, a biodança me trouxe
a percepção assim mais intensa da magia da vida. É a possibilidade de eu ser eu mesmo inteiramente, né? É a possibilidade de eu poder integrar a minha cabeça, o meu coração, o meu umbigo, né? De deixar essa dissociação. Às vezes a gente pensa uma coisa, quer outra e acaba fazendo uma terceira que não tem nada a ver. Vive num mundo dissociado, né? E eu era muito cabeça, assim, eu era muito a partir do que eu pensava, mas eu não conseguia acessar muito o meu afeto. E eu era muito amoroso, mas tinha essas dificuldades, porque a gente é muito condicionado a você não pode isso, você não deve fazer aquilo, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Então, infelizmente, a gente vive numa cultura que é, no fundo, anti-vida, como dizia Rolando Toro, né, o criador da biodança. E a biodança me mostrou a possibilidade de viver intensamente, de reformar, né, a minha vida. Então, e de uma forma gostosa, não como uma terapia difícil, dura, mas prazerosa ao mesmo tempo. Então eu falei, puxa vida, é uma chance de eu me encontrar comigo, me encontrar com todas aquelas pessoas que estão ali, descobrir uma outra forma de comunicação que não precisa ser verbal, né? Que não precisa ser pela cabeça, pelo intelecto, e por aí vai. Então, foi tão forte tudo isso que me levou mais tarde a querer ser facilitador, que era um grande desafio para mim diante da minha tendência original na minha vida, né? Mas aí foi um outro salto. Por enquanto, eu estou falando isso para deixar espaço para os nossos amigos aí. Estou curioso para saber, dos meus queridos aí também, como é que foi a história deles. Bom, já que o Madison abriu mão, estou indo eu aqui. Bom, eu até vou falar, tenho 67 anos, até para a gente poder ter uma noção, né, do tempo e, né, da trajetória que eu tenho. Então, diferente até, eu tenho uma trajetória, claro, de muita amorosidade no lar, mas essa parte afetiva, a parte do contato, era zero, né? Essa questão do beijo, do abraço, isso não existia, né? Mas a gente não se sentia menos amado por isso, né? Mas é uma coisa que não existia, uma coisa que talvez, na sequência, veio demonstrar essa carência. Na minha adolescência, minha juventude, minha adolescência, eu fui atleta, e também fui atleta individual, eu fui nadador. Então, era uma atividade extremamente solitária, era eu e a água, né? Então, já é uma outra atividade. Passando dessa parte da natação, eu passei fui ser militar. Então, fui para o quartel e, como eu era atleta, consegui ficar lá, né, um bom tempo e nadando e fazendo o que eu gostava. Mas também é uma outra atividade bastante isolada e com a questão dos preconceitos muito fortes, né, no meio militar. Aí, quando saí desse meio, eu sempre soube que eu queria fazer educação física, fui fazer educação física. Mas, assim, a educação física também que eu imaginava era uma educação física que estava na minha cabeça e não dentro da universidade. A universidade estava buscando formar tecnicistas. E eu sempre tive uma cabeça assim, né? Pensava diferente, pensava numa educação física envolvente, aquela educação física que eu tinha lá no interior, né? A questão de agregar, a questão de respeitar, não a questão do talento, né? E da competição exacerbada, mas sim a questão da pessoa, né? Então, esse, para mim, foi um grande desafio dentro da faculdade, né? Vencer essas questões e, né, me posicionar e formar minha carreira. Bom, então, logo terminei a educação física e aí, na sequência, fui fazer bioenergética, fiz massagem ayurvédica, sempre nessa carência que a faculdade me deixou. A faculdade ela trabalhou muito a questão técnica e não a questão humana, a questão das relações. Vamos dizer, eu sendo formado em educação física, trabalhando com educação física, mas sem o contato corporal. O contato corporal era apenas a questão do meu corpo com a bola, do meu corpo com os aparelhos, né? Então, essa é uma falta muito grande que eu senti e você, tão logo eu, né, mesmo na faculdade, já procurei buscar, né, caminhos que me levassem a essas questões. Aí, então, fui fazer massagem ayurvédica, depois fiz
bioenergética. E aí, um belo dia lá, eu vejo um anúnciozinho lá no jornal, na Gazeta do Povo, aula aberta de biodança, né? Opa, vamos ver lá o que é isso, né? Li um pouquinho lá e tal, e lá no Sesc tinha uma aula aberta de biodança. Eu fui lá e paixão à primeira vista, vou dizer, é aquilo que eu queria e me apaixonei. Me apaixonei principalmente por uma questão que acho que é muito importante, por não ter uma coreografia. Eu sempre fui, mesmo na faculdade, as poucas aulas de dança que a gente tinha, que era só as danças folclóricas, eu sempre tive muita dificuldade de fazer aqueles quadradinhos para cá, dois para lá, pá. E a biodança ela me permitia essa espontaneidade, né? Eu podia ser eu podia fazer meu movimento do jeito que eu queria, do jeito que vinha a minha emoção. Então, por aí a biodança me conquistou. Isso há mais de 2 décadas, né? Estou aí na biodança e que aceitei, assumi para minha qualidade de vida. Então, fiz a primeira opção do meu calendário semanal era a aula de biodança. Depois eu fazia as outras questões dos meus horários. Então é isso aí, numa primeira fala, e vamos na sequência. Com a palavra, Madison. Obrigado, Wilson. Então, até acho que a fala de cada um me toca de alguma forma e eu me reconheço, né, em algum momento, assim. Logo, Luiz, que você falou, né, que você disse que sempre se percebeu aberto para algo novo, né? E eu acho que isso foi o que me fez chegar na biodança, assim. Foi um ano em que eu sinto que foi um ano, um marco na minha vida, né? Em que eu estava terminando a faculdade, comecei a trabalhar, comecei a morar sozinho, né? Aí comecei a fazer uma paixão que eu tinha, assim, já um desejo de fazer, que era capoeira. E aí eu comecei a fazer capoeira e uma amiga da capoeira que fazia psicologia chegou para mim e disse assim, tem uma coisa bem ali que eu acho que é a sua cara. E aí eu fui para uma aula, né, que eu não sabia o que era. E aí, desde então, né, isso foi em 93, desde então eu permaneço na biodança, né? E é interessante porque ela não foi fazer biodança, ela conheceu a biodança, disse para mim e ela não fez, né? E aí é interessante como são os caminhos, né, da vida, né? Não era uma pessoa que fazia, que participava e tal, não, né? E eu sou muito grato assim por esse chamado, né? Dessa forma, assim. E aí, assim, mas por que eu permaneci tanto tempo, né, na biodança? Porque tudo bem, a gente chega por algum motivo, né? Um momento de abertura, né? Mas às vezes você não permanece, né? E eu acho, assim, na minha experiência pessoal, né, na minha vivência mesmo, que é um lugar que eu compreendi que era um lugar de acolhimento, de cuidado, né, que a gente chama na biodança de continente afetivo, né? Então, meu primeiro facilitador foi o Valder Peixoto, né? A gente fazia biodança dia de sábado à tarde, então é um privilégio porque a gente estava descansado no fim de semana, né? No fim de semana, e a gente tinha uma hora mais tranquila, né? Então era uma vivência que não tinha aquela pressa nem no começo lá de chegar e nem no final, porque tá tarde, né? Então foi muito rico, né? Hoje ele faz parte do grupo que, como aluno, né? Eu participo, que é o do César Wagner, e é muito legal ter essas duas referências juntas, né? O César como uma referência atual, mas enfim, uma referência grande, né, para muitos, e o Valder, né, que foi meu primeiro facilitador. É muito legal. Mas assim, para mim a biodança, eu poderia destacar, né, que ela é muito importante assim para mim, porque foi um lugar de expressão das minhas emoções e sentimentos. Assim, eu acho que eu já tinha feito em algum momento terapia
individual, né, psicoterapia, mas eu me lembro da terapeuta uma vez perguntar o que você está sentindo e eu não saber dizer, não ter nome para isso. E até ele assim, e onde é que você está sentindo isso? O que é que você está sentindo no corpo? E eu não saber o que eu estava sentindo no corpo, né? E aí, e não era porque eu não queria, é porque eu não conseguia me escutar, né? E aí a biodança, de alguma forma, ainda esse lugar de expressão das emoções e do sentimento. E mais do que isso, é um lugar que eu pude descobrir com calma uma palavra que representasse esse sentimento e essa emoção. Tá? Sem uma pressa né? Não, eu tenho que dar uma resposta para agora, ou alguma coisa assim. Né? Então, isso para mim é especial, né? É isso. Muito legal, Madison. Eu gostei muito disso que você falou, de como é muito presente na vivência de muitos homens, né? Não saber reconhecer os seus próprios sentimentos, né? Não saber ouvir o que o corpo está dizendo, enfim, as emoções, quais são as emoções que a gente está sentindo. Por isso que a biodança, ela me trouxe muito esse olhar de se conhecer o que a gente está sentindo, conhecer como que a gente pode expressar isso, né? Então, acho muito legal. Então, já queria partir então para uma outra proposta aqui, que é da gente tentar entender um pouco quais são os motivos que a gente não tem. Por que será que a gente não tem mais homens na biodança, né? Eu imagino que eu vejo a nossa sociedade ainda um pouco como, de certa forma, preconceituosa, né, com os homens que se conectam com seus próprios sentimentos, né, com suas próprias emoções, mas eu não, enfim, eu queria saber de vocês, né? Será que a gente tem outras razões pelas quais os homens não se conectam tanto com os seus sentimentos como com o físico, né? Eu lembro muito bem quando, antes de eu começar a biodança, eu fazia aulas de forró. E foi lá que eu conheci a Flávia, né? Eu nunca tinha me proposto a dançar, sabe? Simplesmente dançar, qualquer coisa. E a minha primeira aula de forró eu era totalmente travado. Foi uma pequena dose de autoconhecimento ali de que, cara, você não sabe se mexer, você não sabe se expressar, você não sabe nem seguir uma regra de dança ali. E com o tempo eu fui aprendendo, mas na biodança é que eu pude ligar essa parte física com a parte dos sentimentos, das emoções. Como vocês veem essa questão? Os homens não fazem, não se conectam, não são chamados, bom, chamados até são, né? Mas por que muitos homens não chegam na biodança? Eu acho que tem uma questão que, antes de responder diretamente a pergunta, que é uma questão sobre a identidade masculina, né? Que talvez essa compreensão do que seja uma identidade masculina, a gente possa até entender um pouco por que os homens não chegam tanto na biodança, né? E aí, inclusive, é um tema da biodança, a questão da identidade, né? Então, é um tema importante, né, para a gente conversar. E aí, assim, a gente vive, né, uma sociedade que tem uma identidade masculina hegemônica que é baseado em quê? Na força física, né? Na opressão, no controle e domínio de si e do outro, né? Então, é uma cultura que tenta delimitar e conquistar territórios, né? É muito da cultura masculina isso do território, né? E a gente vive um imperativo do deve ser, né? O homem deve ser desta forma e não deve ser desta forma, né? Então a gente vive muito esse imperativo, né? E aí então a gente tem uma cultura que é hegemônica, né? Que homens e mulheres estão atravessados por ela, que é essa coisa do poder, do controle
e da defesa dos territórios, enfim, né? E a gente tem uma cultura biocêntrica, né? Que num outro polo, digamos assim, né? Ela trabalha a entrega, o abandono e a confiança, né? O abandono no bom sentido, né? Da entrega, né? E aí, essa cultura homogênea é do deve ser, e a da biodança é do devir, das novas possibilidades, que é isso que o Luiz começou a falar, né? Eu me sinto aberto para novas experiências, né? Então, não é uma pessoa que se fecha em alguns caixinhas, mas se abre para possibilidades, né? E eu acho que é isso também, foi esse momento de vida que me fez chegar na biodança, né? E aí, para responder isso, né, agora a pergunta mais diretamente, essa ideia de que por que não chega mais homens na biodança, porque não temos tantos homens, né? Primeiro, essa questão não é uma questão só da biodança, né? Assim, eu acho que toda abordagem que visa ampliar a percepção corporal, subjetiva, né, acerca da vida de si, né, também passa por algo semelhante, né? Então, não é uma questão que é só da biodança, né? E aí a gente tem uma cultura que da biodança, por exemplo, que a nossa proposta, nós temos símbolos, né? Que são rodas de mão dadas, você tem um símbolo da garça, você tem abraços e carícias, né? E isso normalmente não são atrativos para uma cultura, para quem vem de uma cultura machista, que é desses termos que eu falei antes, né? E aí isso também talvez possa explicar um pouco por que não chega, né? Mas eu acho que é importante assim pensar nisso no espaço e tempo, né? Por exemplo, a biodança já tem mais de 50 anos, né? Assim, me parece que o perfil de lá para cá é muito parecido, de poucos homens na biodança, né? E isso não é muito diferente de país para país, de estado para estado, né? A gente está conversando aqui, né? Eu no Nordeste, vocês aí mais no Sul, né? E a gente vê que não é muito diferente, né? Mas eu acho que tem uma questão que é diferente. Não é necessariamente a quantidade de homens, mas é que homem chega para a biodança, né? Então, quais são os referenciais e o viés desse masculino que chega na biodança, né? Então, será que os homens que chegavam na biodança, que chegavam no começo, há 50 anos atrás, né? De como é que eles se apresentavam enquanto homens, e como eles eram recebidos enquanto homens, né? E hoje, né? Talvez eu acho que tenha mudado um pouco esse referencial, esse viés do masculino, mais do que a questão da quantidade, né? Talvez essa seja uma questão importante. É isso. Queria colocar uma coisa. Normalmente, a coisa se divide em algumas pessoas acharem que a vida é uma luta, né? A gente já ouviu isso, eu estou lutando, a vida é uma luta. O outro lado, a vida é uma dança, né? Então, se você perguntar para um físico de ponta hoje o que é o universo, ele não vai responder o que um físico na época do Newton falava, né? O universo é um relógio, nessa visão mecanicista, né? Se a gente entender cada peça do relógio, a gente vai controlar tudo, vai entender tudo. Com a física quântica, com essa coisa da incerteza, a ciência ficou totalmente perdida. Se você perguntar para um cientista hoje o que é o universo, ele vai dizer, ele tem que usar uma metáfora, ele vai dizer, é uma dança cósmica, é uma dança de energia, né? Da inteligência cósmica, né? Isso é poesia. Isso está muito mais próximo do universo feminino, infelizmente. Porque nós estamos numa cultura patriarcal que condiciona os meninos, né, para isso que interessa para o sistema, para serem, né, fortes, para poderem competir, para poderem lutar, para poder isso e aquilo, né? Então, infelizmente, ainda
Existe isso, de você vai dar um carrinho, né, uma bola para o cara jogar futebol, vai dar uma arma para o menino e vai dar uma boneca para a menina. Então você está dizendo o quê? Você está criando o menino para matar, está criando para lutar, para competir, e está criando a menina para cuidar, né? Como se a vida não precisasse ser cuidada por ambos. Felizmente, hoje, essa questão de gênero, né, está sendo revista, rediscutida, e nós temos mais que falar do masculino e do feminino, mais do que do homem e da mulher, né? Do masculino e feminino em nós. E a biodança é rica porque ela permite que nós desenvolvamos esses dois aspectos. Não interessa se é o homem que está lá ou se é a mulher que está lá. Nós vamos ter o nosso lado yang, o nosso lado de ir à luta, o nosso lado vital. O começo de uma aula de biodança é vital, é chamar para a vida, eu vou com tudo, onde eu quero chegar, como é que eu posso me expressar, né? E a segunda parte da aula é de você se recolher, você se sensibilizar, você se fundir, né, com a tua emoção profunda, né? Você se entregar a um embalo, né, com você mesmo ou num abraço de um amigo, né? Então essa sensibilidade é o que a gente precisa mais que tudo, né? E infelizmente os valores masculinos estão muito associados com o lado negativo de expansão, dominação, né, competição, como eu disse, a quantidade, não em vez da qualidade, né? É o pensamento racional, analítico, reducionista, linear. Então, o novo paradigma exige que a gente venha para o outro lado, para preservar o planeta, porque senão, nessa coisa descontrolada do masculino doente, de chegar lá e conquistar, bater para pegar, é meu, cheguei antes. Isso que destrói a natureza, isso que acaba com a vida em todos os sentidos. Então, hoje, ou a gente resgata esse feminino e essa integração saudável, ou nós estamos todos fadados à destruição. Nós estamos a um passo disso. Nós estamos vendo isso, né? Tem um médico, cardiologista, que tinha um livro que ele dizia assim: todo o poder às mulheres. Está na hora de entregar o poder para as mulheres, porque o homem não está fazendo muito bem, né, nessa condução. Mas a biodança é a chance dos homens mostrarem, descobrirem que nós temos também muita coisa interessante, que nós também podemos embalar um nenê com toda a presença, com todo o carinho, que nós também podemos cuidar, né? Eu acredito assim que esse ponto abordado ele tem que levar em conta também, né, a forma, né, com que cada pessoa, cada homem, né, principalmente, ele orienta as ações na sua vida e na forma de atuar no mundo, né? E esse processo, né, da opção das atividades, ela é influenciada pela questão da cultura, a questão dos valores, das crenças, né, dos hábitos e das ideias, que são fundamentados em regras, né? Já foi colocado aí, são regras que caracterizam, que sustentam essa sociedade que nós estamos vivendo hoje, né? Nas várias dimensões da vida humana. Então, considerando esses pontos, né? Eu acho que o homem ainda ele não rompeu, ele está buscando romper essas barreiras, mas ele ainda não rompeu essas barreiras que impedem, né? Vou dizer, que bloqueiam que ele faça uma atividade que seria muito importante para o seu pleno desenvolvimento. E eu acho que aí tem uma questão muito... na educação física, a gente viveu bastante isso, eu coloquei lá no início, a questão de viver, né? A questão do corpo, a corporeidade, né? Então, a nossa pele, ela leva as marcas, né, da impressão da nossa identidade, né? Mas a nossa identidade ela não está na pele, ela está além da nossa pele. Então, mas a pele muda e a nossa identidade ela é permanente, né? Então, eu acho que uma das grandes questões que eu vejo na questão é a questão do tato, né? A questão que é um dos sentidos mais reprimidos que a gente tem na nossa sociedade, porque ele tem essa conotação toda sexualizada, né? Então, é a questão do contato. Então, quando você toca em alguém, de repente você está conversando, você tocou na pessoa, já fala, desculpa, desculpa, né? Então, e nós da biodança, né, temos bastante essa questão, né? Quando a gente está, né, conversando, a gente tem essa questão do toque.
Então, essa questão de saber, né? Eu acho que também o homem ele fica muito perdido ainda, principalmente da minha época. Talvez os mais novos, aí, como o Luiz, eles já estejam numa outra fase, mas é aquela questão, né? Eu acho que a biodança me trouxe muito essa questão, né? De onde tocar, como tocar, né? E é uma arte que não se aprende na escola, né? É uma arte que você aprende ali no dia a dia, nas vivências, né? E então eu acho que uma outra questão que eu tenho visto, né? Que na minha trajetória aí, e que eu acho que também traz alguma barreira na questão da prática do homem na biodança, é a questão da sua parceira, da sua namorada, da sua esposa, né, do seu meio. Por quê? Ainda existe um preconceito muito grande quando você diz que faz biodança. Né? Eu enfrentei bastante isso, não foi fácil, foi uma situação bem difícil, assim, porque, né, mas banquei, você encarei essa questão, você procurei buscar, né, não abrir mão dessa minha prática, que é uma atividade que para mim era fundamental. Mas eu acho que tem muito essa influência do parceiro. Então, se o parceiro ou a parceira, principalmente a parceira, no nosso caso aqui a parceira, né, seja a esposa, a namorada, a noiva, né, ela não tem essa visão, é difícil às vezes você, eu vi amigos que foram, não, porque aí a namorada, a esposa não deixava mais. Imagina, ia lá, ia chegar em casa com cheiro, com perfume, né, porque você abraça, você está, né, num processo de maior contato. Então eu acho que essa é uma questão, né, que também trava bastante. Eu acho que o homem acaba, né, ele tendo dificuldade, né, em fazer, né, a atividade, em se soltar e ir lá. Ele vai às vezes numa aula, mas eu acho que tem essa questão também da questão da culpa, né? Eu acho que o homem na questão do corpo, ele também de repente ele tem essa questão da culpa que ele assume perante a sua companheira, né? Não conseguir mostrar para ela que a atividade é uma atividade séria e que não é uma atividade, né, de safadeza, nada. É uma atividade séria que busca, né, que tem toda uma fundamentação, né, biológica. Então, eu acho que esse é um dos entraves também que tem, além da trava que tem o homem na questão da corporeidade, na questão do tato, na questão da pele. Né? Falei. Muito bom, Wilson. Eu queria agora só dar um ponto de vista de quem estava ouvindo aqui o que vocês falaram. Eu gostei muito de algumas falas em específico, assim, e eu acho que elas se conversam muito. É claro que elas têm todo um mesmo tema por trás, mas especialmente nisso que você acabou de falar, Wilson, sobre as dificuldades que a gente tem de colocar, eu pratico a biodança e não ser alvo de um certo preconceito, por ser visto como sensível ou, enfim, por estar, às vezes, num ambiente que é majoritariamente feminino, né, assim, com mais mulheres do que homens, e toda a questão do toque, quando você cita que há uma conotação sexual no tato, eu não consegui deixar de relacionar com o que o Alceu falou da dominação, porque a masculinidade, vamos dizer assim, tóxica, de certa forma, né? A masculinidade voltada para a dominação, sabe? Para todos esses valores arcaicos de... todas essas características tradicionais masculinas que o Madison falou muito bem, elas são muito voltadas para esse propósito de dominar, de conquistar, inclusive sexualmente. E o tato, quando um homem toca uma mulher, tem uma conotação sexual para esse tipo de pensamento, né? E quando ele toca um homem, é também no sentido de dominação, não sexual talvez, mas no sentido de subjugação, né? De subjugar esse homem. Então, dessa forma, eu acho que tudo isso que vocês falaram se conversa muito bem. Gostei muito também da comparação do universo como um relógio e o universo como a dança cósmica que o Alceu colocou. Porque ela mostra muito bem que feminino e masculino são categorias que nós, como humanidade, criamos. São categorias que a gente criou para, sei lá, colocar uma diferença entre as pessoas que têm uma diferença física, né? Homens são de um jeito, têm umas certas características físicas, logo eles vão ter determinadas características
psicológicas e de comportamento, e mulheres são de outro jeito, vão ter outras características. Sendo que, na verdade, em muitos desses casos, qualquer um, homem e mulher, vai ter partes das duas características. Somos todos seres humanos que têm necessidades humanas, né? Então, não é porque nós somos homens que a gente não tem uma sensibilidade, como disse o Alceu, de ninar uma criança, uma sensibilidade para dançar, para ter um carinho com a nossa companheira, com um amigo, com alguém em necessidade, sabe? Com os nossos pais, com os nossos irmãos. Então, eu acho muito rica essa conversa e até por isso que eu propus ela. E nesse sentido todo, vocês conseguem identificar quais características da biodança que foram mais marcantes e mais importantes para o desenvolvimento da própria masculinidade? Assim, vamos dizer, eu gosto muito de relacionar com o próprio autoconhecimento. Então, lembrando, resgatando isso que eu acabei de falar, um dos preconceitos que a sociedade tem em relação a homens que dançam, e eu, nesse ponto, quero dizer tanto a biodança quanto danças comuns, assim, que tem passos e tudo, como eu falei, que eu fazia o forró com a Flávia antes de conhecer a biodança, ele é muito carregado com... Existe um preconceito com homens que dançam porque eles podem ser menos homens, ou vão ser, por exemplo, homossexuais, no caso. Sendo que isso não tem... São duas coisas que não têm relação necessariamente. Pode ser que um homem que não... que seja homossexual tenha mais sensibilidade, ou pode ser que ele, por não ter as amarras que a gente tem na heterossexualidade, ele acabe sendo mais livre para se conectar com a sua própria sensibilidade. E por que não os homens heterossexuais também não podem ser livres para se conectar com a sua própria, com suas próprias emoções, né, com seus próprios sentimentos? Então, eu queria que vocês pudessem dar uma palavra a esse respeito. Diga lá o seu. Luiz, a situação é bastante complexa, porque, na verdade, todos os nossos potenciais, né, e a biodança trabalha desenvolvendo 5 linhas básicas de vivência, né? A vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência. Todos esses campos são essencialmente importantes. A vitalidade é a primeira, né? E desde que os nenês nascem, infelizmente já acontecem equívocos que tolhem o desenvolvimento natural dessa linha, né? Então, por exemplo, uma criança precisa correr, ela precisa gritar se tem uma coisa que não está acontecendo, que está ruim para ela, né? Ela precisa se expressar de alguma forma. Se ela é tolhida nesse primeiro momento, a vitalidade dela já vai sofrer alguma consequência e a saúde na sequência. A sexualidade não é genitalidade, a sexualidade é você ter um conhecimento do seu corpo, a sensibilidade daquilo que te faz bem, daquilo que te dá prazer, você poder tomar um banho e sentir uma coisa deliciosa, você pegar um sol, você ter um orgasmo no meio da natureza, só de estar respirando ali em conexão com tudo, né? Tudo isso, se você, quando é pequenininho, já recebe bloqueios, como não pode, olha essa mão aí, ou isso aí é pecado, não pode tocar muito a criança, né? Então, você já vai ter uma culpa, uma dificuldade, não vai se conhecer, vai limitar o teu prazer. E como que você, no futuro, vai ter uma sexualidade saudável numa relação com alguém, né? Numa relação sexual, né? Se você não sabe nem nem o que você gosta, nem como que você se expressa, e você não consegue ter a leitura do outro. Então, uma coisa que a gente fala que é essencial, que a gente trabalha na biodança, é o feedback, é você ler o outro.
aprender a perceber por linguagens corporais. Se o outro está assim, né? Você sabe que você tem que dar um passo para trás. Se a pessoa está aberta, você pode dar um passo para frente, pode dar um abraço, né? Até uma carícia, até um carinho afetivo, se o outro não quer receber, é uma ofensa, é uma agressão. Então, essa capacidade de perceber o que o outro quer e de mostrar o que você quer é essencial para um convívio saudável na sociedade, assim como é essencial para uma sexualidade que leve a um orgasmo, que leve a uma satisfação plena, né? Então, o problema é que na nossa cultura existe muita hipocrisia, né? Você, em certos países aí, tem pais de crianças que são processadas porque a criança deu um beijo, uma criança de 5 anos de idade na pré-escola deu um beijo numa coleguinha, e o pai é processado. E ao mesmo tempo, a pornografia está aí, na internet, está em todo lugar. E o que é a pornografia, senão a deturpação total da sexualidade saudável? Onde você usa o outro como objeto, sem ter o mínimo respeito. E nós estamos, foi falado antes, que nessa cultura patriarcal, né, a gente ficou muito condicionado a isso. Antigamente, nossos avós, qual é a iniciação sexual dos nossos avós? Era ir na zona. Tinha que, o pai levava o cara lá com não sei quantos anos na zona e ele tinha que transar com uma prostituta. O rito de passagem saudável do masculino era esse, né? Então, hoje nós precisamos encontrar um outro rito de passagem que respeite a integralidade do desenvolvimento do homem, né? Para a mulher, esse rito de passagem é mais claro, né? Na menstruação ali fica evidenciada essa mudança corporal. Mas e para o homem? Onde que é esse rito de passagem? Por isso que é muito essencial, né, o masculino, né, ser desenvolvido na sua inteireza, com sensibilidade. E a biodança, né, é um dos poucos lugares. Eu participo também dos Guerreiros do Coração, que é um lugar fantástico, um espaço de desenvolvimento saudável do masculino. A gente também dança nos Guerreiros, né? Mas na biodança, essa integração, né, ela é muito bem trabalhada. E você vai, com as aulas de biodança, você vai, primeiro, perdendo a vergonha de expressar-se, né? Porque a gente não fala durante a aula. A gente vai se colocar inteiro ali naquele momento e a gente descobre logo que não precisa fazer de conta. Na biodança, a única coisa feia que existe é que na biodança não tem julgamento. Né? Não tem ninguém assistindo e ninguém dando feedback dizendo, não, você fez errado, isso e aquilo. O facilitador, ele seria um dificultador se ele ficasse julgando alguém. Né? Na biodança, a gente é todo mundo igual e todo mundo fazendo a mesma, juntos ali. Né? Convidados a serem ele, cada um é convidado a ser ele mesmo. Então, a única coisa que é errado na biodança é você tentar não ser você mesmo. E você está sendo errado com você mesmo. E você descobre logo que é um desperdício de vida isso. Você vai tentar agradar a quem? Você está enganando a quem se você está se enganando, né? Então, seja você mesmo, né? E aí você começa a perceber que você pode ser você e é tão lindo. E o outro olha para você com um olhar amoroso, não de julgamento. É tudo que a gente precisa. Então, para a autoestima, isso aí é a melhor coisa. E a pessoa aprende no feedback a respeitar o outro e como chegar no outro, como mostrar para o outro o que eu quero. Se eu quero abraçar alguém, eu posso abrir meus braços e esperar a pessoa abrir os braços. Simples assim. Mas sem precisar, se a gente não fala, é mais fácil ainda, porque a gente vai aprendendo outras formas de comunicação sutis, né? Então a biodança é fantástica. Ela é uma terapia mágica, mas ao mesmo tempo divertidíssima, né? Ela não te obriga a chegar no lugar nenhum, mas você pode chegar no paraíso, porque você tem que chegar dentro do teu coração em primeiro lugar. Pois é, eu acho que a questão da biodança, ela traz muito essa questão da afirmação, né? Eu acho que é importante que o senhor coloca a questão do processo vivencial. Eu acho que o processo vivencial na biodança, ele é a base, é a estrutura. É por ali que a gente fala, né? É da ação não verbal, né?
que a gente está acostumado a viver num mundo, né, onde a verbalização, né, vou fazer isso, faz aquilo, 2 para lá, 2 para cá e tal, vou fazer na biodança, e isso não tem. Então, é um processo vivencial. E ele me possibilitou realmente essa questão, né, da vivência comigo mesmo, né, a vivência com o meu eu, com as minhas emoções, a fazer a atividade a partir daquilo que brota, né, da consigna e da música, né? Então, eu acho que a consigna é aquele toque, né? Aquela orientação que o facilitador dá, e é uma orientação, não é uma regra, né? Que você tem que fazer exatamente assim, né? O braço assim, o braço assim. Não, você tem uma noção, é um estímulo que é dado, né? É uma consigna mesmo. Então, eu acho que é a consigna e a música que levam a esse processo vivencial. E acho que essa comunicação não verbal, onde você, né, respeite a questão do corpo, ela é fundamental. E acho que uma das questões que, né, para mim foi bastante assim desafiadora, né, foi essa questão da relação corporal com o homem, né, com outro homem, né, porque por mais que me desse bem com meu pai, eu sou filho único, eu sou o homem, o mais velho, e só tenho irmãs em casa, né? Eu tenho 4 irmãs, então em casa nunca teve outro, era só eu e meu pai. Então, essa relação do corpo do homem com outro homem, assim, foi um grande desafio, né? E no início, assim, bastante desafiador, né? Bastante intrigante, né? Até que você passe a entender e a aceitar essas questões e a entender, né? O abraço, o toque, né? Você ali, ele não tem a conotação sexual, né? Você, que é uma questão da afetividade, né? Onde você pode demonstrar a tua afetividade, o teu afeto, sem falar nada, né? E acho que isso é no indiferenciado, tanto para o homem quanto para a mulher, você não precisa verbalizar, ela não se verbaliza na biodança. Na biodança a gente vive, a gente, né, faz o processo vivencial, né? Então, eu acho que, para mim, fica essa questão. O Alceu, quando começou a falar, estava falando das linhas de vivência, né? E aí eu acompanhei um pouquinho o raciocínio, né? Mas me veio aqui uma questão que eu acho que você tocou um pouquinho também, né? Mas, enfim, queria ressaltar. Eu acho que das 5 linhas de vivência, né? Eu acho que não é a sexualidade que é a questão, sabe? Assim, com o masculino mesmo, inclusive, assim, né? Com homem e com mulher, mas, enfim, estão pontuando a questão do masculino, né? Eu acho que é a afetividade mesmo, né? Porque eu até peguei aqui o livro da Maria Lúcia Pessoa, né? Peguei aquele quadrinho ali da linhas de vivência, né? E dos níveis de mudança, né? E aí, na afetividade, que a protovivência é a segurança e a nutrição, ela, na primeira ordem, a questão é comunicação eficaz, os rituais de vínculo, né? E eu acho que a eliminação de relações tóxicas, né? Então, eu acho que isso talvez seja o mais difícil, sabe? Para todos nós, né? De uma forma geral. Mas eu acho que essa questão de estabelecer uma boa comunicação, uma comunicação mais horizontal, né? Que você não tem uma relação de poder, né? E que ela aconteça de forma a criar vínculos, né? Eu acho que talvez seja o grande desafio e a grande proposta da biodança, assim, ao meu ver, né? Porque como a gente fala do, 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 do dos encontros, dos níveis de vínculo, eu acho que no final é isso, né? É um retorno a esses vínculos, né? Aos níveis de vínculos que a gente coloca na biodança, né? E aí, assim, enfim, eu acho que é importante falar dessa coisa do masculino e do feminino, né? Mas a gente tinha aquela pergunta, né? Qual a contribuição para o desenvolvimento do masculino, né? Da biodança. E eu acho acho que primeiro é deixar claro que não existe um masculino, né? Eu acho que a nossa cultura tenta deixar no preto e no branco, né? Existe o homem, existe a mulher, né?
mas o que a gente percebe é que a masculinidade ela se coloca hoje, ou já se colocava, mas agora está mais claro, de forma mais múltipla, né? E aí eu acho que essa é uma questão para a biodança, assim, né? Que ela, como é que ela pode facilitar essa expressão dessa poesis, né? Da criação dessa expressão dessa multiplicidade do masculino e do feminino, que na verdade quando a gente entra na biodança a gente percebe que essas fronteiras são mais fluidas, né? Talvez isso seja uma coisa que dê medo, né? Perceber que isso não é tão rígido, né? E aí eu acho que a gente entrar num lugar que ainda é um pouco mais nebuloso, né? Obscuro ainda, e que dá medo para a gente, e eu acho que a gente tem que deixar claro que é comum a gente... O novo tem isso, né? Traz um pouco, né, desse receio, né? Mas eu acredito que tem um desejo também, né? E aí, assim, eu não sei se eu estou falando demais, né? Mas eu acho que, assim, que é a biodança perceber isso, tá? Ter claro que existe uma transformação no tempo e no espaço disso, né? Do masculino. Que aí eu trouxe na minha primeira fala, de a gente perceber essa mudança do masculino dentro da biodança, né? De como é que ele se transformou, né? E aí a biodança está aberta para essas transformações, né? De que ela não vai estar criando um outro rótulo. Não, o masculino tem que ser desse jeito, o feminino desse jeito, então vamos criar vivências para isso, para o masculino ser desse jeito, né? Porque a gente está falando de um devir, né? Então, talvez a pergunta seja que tipo de masculino queremos cultivar, né? O que a biodança, que tipo de masculino a biodança se propõe a facilitar, né? Não acho que são perguntas que são definitivas, são perguntas que ficam no ar, né? Que a gente vai se perguntando a todo momento, né? É isso. Excelentes ponderações de todos aí. Quer falar alguma coisa, Seu? Pode mandar. Isso. Eu queria dizer que talvez seja importante falar um pouquinho da dança, para a gente poder entender melhor essa coisa. Ótimo. Porque eu falei rapidinho aquela vez, no começo, sobre a questão de ver o mundo como uma dança ou como uma luta, né? Me parece que essa é a questão essencial, né? Porque, na origem, a dança era considerada uma celebração da vida, uma forma de se comunicar com o mundo, com os deuses, com a natureza, com a comunidade, né? E nesse sentido, todos nós dançamos a nossa vida, né? Então, para a biodança, a dança é um movimento pleno de sentido, não é uma repetição mecânica e repetitiva de gestos estereotipados, né? Ou com objetivo coreográfico, né? Ela também não é só uma expressão estética, né? Então, acho que se a gente conseguir resgatar essa visão da dança, a gente vai perceber que a cultura atual está muito distante. Os povos ancestrais lá faziam essas danças de colheita, resgatavam gestos arquetípicos, né? O abraço é um gesto arquetípico. Em qualquer lugar do mundo, o abraço é um abraço, né? Um beijo, né? Pegar alguém no colo. Então, esses gestos são de nutrição da vida, são gestos essenciais desde sempre, né? E a questão é essa. Se nós queremos uma humanidade que tenha respeito à vida, se conecte e dê uma virada nos rumos das coisas, nós precisamos resgatar a dança. Parar de luta, de armas. Quanto se gasta em armamento, em exércitos, né? Quer dizer, os militares estão se achando... Bom, nosso país, veja como é que está, né? Os militares também parece que estão caindo pela tudo quanto é poro. E a gente precisa o quê? A gente precisa de dança, a gente precisa de harmonia, de paz,
de conexão com a vida, certo? Então, essa é a ideia. Se nós precisamos disso, nós precisamos de seres íntegros, integrais, que dancem, que não façam as coisas como robô, né? Quando você faz uma coisa com delicadeza, com presença, aquele gesto se transforma numa dança, né? Então, para nós, para a biodança, caminhar é uma dança, né? Abraçar é uma dança. Olhar para alguém com atenção e com presença se transforma numa dança quase sem gesto nenhum, né? Você pode até quase ficar parado, mas você está inteiro na relação, e essa relação é sensivelmente dançada, né? E se a gente levar isso numa magnitude maior, né, a gente vai resolver essa dicotomia do cara que escreveu lá: homens fazem sexo, mulheres fazem amor, né? Porque se a gente considerar uma relação como uma dança, né, em que você sente o outro, você está participando igual, né? Essa relação é viva, é cheia de vitalidade. Essa relação, ela tem a sexualidade que tem a coisa de uma hora eu estou sendo yang, eu estou tendo uma atitude e outro está recebendo. Se eu estivesse falando agora e ninguém estivesse me ouvindo, a gente não estaria se comunicando. Isso é sexualidade. Tem uma penetração e uma recepção. Não interessa se é homem com homem, mulher com mulher, né? Nós estamos falando de que essa polaridade yin e yang forma tudo, inclusive o sexo, tá? E que numa sexualidade saudável tem criatividade exatamente porque eu me sinto à vontade de ousar criar alguma coisa junto com o outro. Nós dois somos coautores da nossa vida e do nosso êxtase, tá? Eu sou capaz de entrar numa afetividade profunda, onde eu deixo de ser egoísta e eu não quero me ter prazer às custas de alguém, mas eu vou construir junto com o outro uma situação de prazer naquele momento, né? E eu chego num êxtase junto com o outro, eu chego na transcendência, eu saio do meu umbigo, eu me fundo num êxtase, né? Então, todas as linhas estão juntas. Então, não se trata nem de fazer amor, é de ser amor junto com alguém, né? Nós temos muita coisa para caminhar, nós temos muita coisa para conseguir, né? Então, vamos parar de guerrear com bobeira e vamos fazer mais amor, né? Eu acho que é por aí, fazer amor, ser amor, fazer amor até mecanicista, né? A gente tem que ir além disso, além disso. Temos que ser seres amorosos, Isso. muito bom. Bom, aproveitando o gancho aí do Alceu, né, na questão da dança aí, né? Eu acho que assim a gente tem que lamentar bastante, né? Refletir bastante, porque, né, que o ser humano, né, ele não tem tempo para a dança da vida, né? E aí quando eu estava refletindo sobre essa questão da dança da vida, me veio, né, de uma colega nossa, biodançante, a Margarete, que fez uma música e que eu quero, né, refletir assim as duas primeiras falas dela diz assim: dançar a dança dos ventos, né? Como se pudesse voar. Voar como se fosse ave. Dançar a dança da vida. Aí ela termina, né, a música dela dizendo: dançar se sabendo livre, pensar com o coração, ouvir cada sentimento, dançar a dança da vida. Né? Então, toda essa poesia, você essa letra da Margarete, assim, é de uma profundidade, né? E aí também fazer uma reflexão, né, que assim a gente vive o Alceu falou toda essa conotação com o universo, onde, né, todos os animais, as aves, todos têm um movimento, e é um movimento dançante. E a biodança não é à toa que se inspirou na garça, que se inspirou, né, na natureza para construir as suas fundamentações. Então, é impossível, né, a gente não dançar diante do amor, né, não dançar diante da beleza, da liberdade, né, e que a gente, né, infelizmente, o mundo, se ele não descobrir, né, o amor, o movimento da vida, da liberdade, e que é para se expressar tão bem. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental, a gente redescobrir esse prazer, redescobrir a dança, né, como era, né, a gente vê, e eu fico muito feliz, eu gosto muito do folclore, né, porque é a celebração, né, de cada momento com uma dança, né, então, eu acho isso uma coisa assim fundamental. E acho que a gente tem que resgatar essas questões.
Você está falando de dança, eu também eu faço aula de forró também, viu? Quero dizer. Muito bom, embora, legal. embora eu viva no terra do forró, né? Justamente. Mas eu faço aula assim porque é um lugar de redescobrir também, né? Claro. Sair também desse lugar mecânico, porque, enfim, a dança de salão não necessariamente é assim, né? Acho que dá para sentir isso, né? Desse vínculo e tal, né? Talvez seja isso que você tenha sentido com a Flávia aí no Sim, forró. sim. Foi bem interessante, inclusive, quando eu comecei a fazer a biodança com ela, porque a gente não sabia exatamente como seria nós dois juntos na biodança, porque diferente do forró, que a gente dança os dois juntos, e mesmo no forró, nas aulas, a gente acaba trocando de pares, né? Então, mas a gente estava eventualmente juntos. Na biodança é uma expressão muito particular, né? E isso foi algo que a gente ficou, né? Como que vai ser? Até nas primeiras experiências nossas, nas primeiras vivências que a gente teve, a gente quase não se viu no meio do grupo, sabe? Então, mas hoje, principalmente como a gente está nessa situação de a biodança, enfim, não dá para dizer exatamente que é o mesmo tipo de vivência, mas né, na forma remota, hoje a gente está muito mais conectado porque a gente está só os dois juntos e o restante do grupo online, né? Bom, a gente já está com um pouco mais de 1 hora de gravação, então eu acho que, não sei se alguém quer colocar mais algum tópico novo, mas eu acho que a gente pode, se não tiver, né, a gente pode passar para as considerações finais, né? O que vocês acham? Pode ser? Já eu queria, então, dizer que eu achei muito produtiva, assim, muito frutífera a fala de todos, principalmente ah, as coisas que o Alceu colocou logo de cara, né? Trazer todo esse feedback que a gente tem que ter com o outro, né? A linguagem corporal, a conversa não é falada, não é uma conversa falada, é uma conversa no movimento. E essa conversa no movimento, ela é bela por si, né? A vida, ela se expressa no movimento. Então, com tudo isso, a gente acaba eu pelo menos quando eu ouvi essas falas eu só conseguia ver a beleza de tudo, né? A beleza do olhar, a beleza da expressão física, a beleza do toque, sem ter nenhuma conotação que não a beleza, né? Que não a de se conectar tanto com a vida quanto com a essência, né? Com a essência de cada um. Também achei interessante como o Matson bem pôs que a terapia, que a biodança é como uma terapia, né? Uma terapia para a gente chegar ao coração. Eu achei muito bonito isso, porque isso me lembrou a primeira vez que eu fiz a biodança, né? Que eu tive numa vivência, que eu me senti como se eu tivesse acabado de sair de uma terapia mesmo, sabe? Eu me senti, assim, aliviado, com o coração leve, sabe? Com um sentimento bom, assim, de acolhimento mesmo. E depois, mais tarde, eu fui descobrir como o acolhimento, a acolhida, é fundamental dentro da vivência da biodança, né? Então, eu já queria aproveitar até para convidar os nossos ouvintes a experimentar essa, essa conexão com a vida, essa conexão com a sua própria essência, com, com os demais que fazem parte da sua vida e a conexão com o universo mesmo. Ou seja, eu queria convidar o nosso ouvinte a dançar. Põe uma música que você goste e dance livremente. Eu acho que a biodança não é só isso, mas é um bom começo para que as pessoas que sintam-se interessadas possam entender um pouco do que a gente vive
do que a gente experimenta dentro de uma vivência de biodança. Então, eu queria passar aos demais aqui a palavra para fazer suas considerações, falar o que vocês acham que faltou da gente falar o que quiserem. O espaço é livre, fiquem à vontade. Vai lá, Madison. Só para dizer que a fala do coração aí foi do Alceu, mas eu concordo com ele, viu? Mas ele falou, não, que leva para o Tá coração, certo. né? Vamos Muito bom. falar do Alceu, concordo com ele. Eu acho que o coração, nesse sentido do lugar do sentimento, da emoção, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, eu queria, para finalizar, assim, agradecer, né, demais o convite. Vanderleia me chamou e achei interessante. Claro que eu fiquei ansioso, nervoso, né? Assim, não achava assim que eu era, enfim, teria talvez qualificação para estar nesse diálogo, mas aceitei o desafio. Mas eu quero partilhar com vocês que antes de chegar, né, de quarta-feira para cá, eu andei conversando com algumas pessoas, né, levando essas questões, né, que a gente colocou, né, para alguns amigos, né. O Tiago, eu conversei com o Valder Peixoto, que esse foi que é um amigo que foi meu primeiro facilitador, né, com o Marcelino, né, e também acabei falando com o Beto, que é um colega da biodança lá de Brasília, que ele fez um grupo de estágio dele, foi ele e o Igor, que era um grupo só de homens, né? E eu disse, pô, eu podia estar nessa conversa também, né? E aí, quando eu fui conversando com eles, né, pegando as impressões deles, né, juntando com a minha, eu senti que esse diálogo deve continuar, viu? Porque me veio à mente muitos homens que poderiam estar aqui, né, conversando sobre isso, como poderiam ser referências, né? Que a gente poderia trazer algumas falas deles também, né? Viu? Mas agradecer, viu? E vamos adiante. Obrigado. Excelente, Madison. Eu gostei muito disso. Claro que essa conversa continua. A gente, como eu costumo dizer, assim, e não é da boca para fora, a gente gostaria de já convidar para outras conversas, né, no futuro. E essa conversa não acaba aqui. A gente continua assim. Pode deixar. Bom, eu acho que aí, aproveitando aí a fala, vamos começar com a fala, né, do que eu terminei lá, né? Dançar a dança da vida, né? Eu acho que isso é um convite, né, para os homens e mulheres, né? Claro, para o povo. Vamos dançar, minha gente. Vamos colocar, né, essa nossa emoção, vamos colocar o movimento, vamos colocar a nossa emoção, né? E lembrando, né, que a biodança ela melhora, né, muito as nossas condições de saúde, né? Ela aumenta a nossa vontade de viver, né? Ela nos ajuda a nos sentir inseridos no mundo em que estamos, né? A conexão com a natureza, a conexão com as pessoas, a conexão com a sociedade, né? Então, ela propicia, né, também a nossa vivência com autonomia, busca, né, a nossa questão da autonomia, ao estimular a busca de projetos existenciais. Então, eu acho que uma das coisas que me despertou bastante na biodança, logo no início, eu sou fotógrafo amador, tenho isso como hobby. E nós tivemos aqui em Curitiba uma atividade que eu não sei se existe aí, que você, né? Foi as nossas famosas, né? Exposições, né? E onde a gente tinha, né? A apresentação dos nossos trabalhos, os trabalhos de fotografia, de pinturas, de poemas, né? Então eu acho que isso é uma sensibilidade que aflora no praticante da biodança. Então você a gente já tem essas coisas, né, dentro da gente, esses talentos, mas a gente acaba não expondo. Então, eu acho que venham para a biodança, homens, venham, né, se conectar, né, com afeto, né, na nossa relação, para que nós possamos melhorar a nossa relação com o mundo externo. Eu sinto que hoje eu sou muito melhor, eu tenho uma conexão muito mais profunda com esse mundo externo do que tinha há 2 décadas atrás. E acho que esse processo vivencial ele é fundamental. Então, eu acredito muito na biodança,
né? Sou um dos defensores, nunca quis ser facilitador, eu quero ser biodançante mesmo. Então, o meu negócio é biodançar, né? Então fica aí o convite e acho que é um pequeno, né? É um aperitivo hoje aí, né? Com 4 falando aqui bastante, né? Então um fala mais do que o outro, mas eu acho que a gente pode estar dando início aí, quem sabe, a algumas temáticas específicas dentro da área da biodança, aí com abordagem mais, quem sabe, também não só do masculino, né, mas fazer umas mesas redondas, onde com algumas abordagens específicas sobre até esses temas que a gente colocou aqui, com uma discussão da mulher também, com a posição da mulher também. Nós falamos aqui na questão da mulher bastante, e acho que era interessante até ter uma fala das mulheres com relação àquilo que nós colocamos também, para ver também como é que a mulher sente, como é que a mulher percebe o homem na biodança, né? Então está aí também lançado e eu acho que é fundamental. Gratidão aí e acompanhem, né, esses podcasts que estão maravilhosos, né? E gratidão aí a Vanderleia pelo convite, o Luiz pela intermediação e a Flaviane, né, pela iniciativa desse trabalho que é maravilhoso, né? Excelente. Alceu, manda lá. Então, gente, eu quero parabenizar, né, pela iniciativa e agradecer também a oportunidade. E dizer que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, em que, infelizmente, a, a vida parece tão sem valor diante de certas atitudes e certas políticas que são coordenadas aí pelo mundo afora, e onde as pessoas estão tendo que lidar com a sua solidão muitas vezes, né? Tendo que ficar isoladas, quando a gente sabe que nenhum ser humano é uma ilha, que nós nos revelamos na presença do outro, né? Então, nós nos alimentamos da presença do outro. Então, nesse momento que tem tanta gente que está se privando por necessidade e por consciência da relação com outro ser vivo, e às vezes não pode nem ter um gato, um cachorro, né? Porque isso até é uma forma de trocar possível e necessária. Às vezes não consegue abraçar uma árvore. Que nesse momento a gente possa extrair uma coisa boa dessa história toda, né? E aí me remete a uma coisa que a gente não falou hoje, que me parece essencial, que é do princípio biocêntrico, que norteia a biodança, né? Não é à toa que se chama biodança, a dança da vida, né? Então, o princípio biocêntrico significa reconhecer a vida como essencial, como o centro de tudo, né? Então a pergunta é, o que eu estou fazendo está a favor da vida ou está destruindo, está prejudicando a vida? É uma pergunta simples. E aí pode nortear todas as suas atitudes. Se é uma vida que está sendo gerada dentro de você, ou nos outros, ou na comunidade, para o planeta, né? E aí eu peço licença para ler um trechinho da minha monografia que eu fiz em 99, que é da titulação em biodança, que se chamava Biodança e Qualidade de Vida Humana e Planetária. E é super atual e necessária, porque neste momento o que nós precisamos é reconhecer a vida como centro, e assim nós podemos passar a valorizar o que realmente nos é essencial. O ar que respiramos, o sol que nos vitaliza e anima, a água que nos banha e compõe a maior parte dos nossos corpos, os sorrisos que renovam nossa esperança, os abraços que aquecem nossos corações, os olhares que desnudam nossa alma, as carícias que nos fazem chegar às estrelas. Tudo isso está ao nosso alcance, porque pertence à vida. Não precisamos de muito para sermos felizes. Não necessitamos tanto de quantidade, mas sim o suficiente daquilo que nos é essencial. Então, para quem está sozinho, sem nada, o que é essencial não é o que a mídia pode querer te vender, né? O essencial é basicamente a vida e o amor, começando pelo amor próprio. Então, desejo a vocês que se amem a si mesmos e que a gente possa espalhar esse universo de amor. E um bom jeito de fazer isso é dançando.
Gratidão. Gratidão. Nossa, que palavras, uau. E, bom, com isso a gente chega ao nosso fim do episódio. Queria agradecer demais a presença de todos. Queria dizer para você, Madison, que, cara, você está mais do que capacitado para essa conversa. Adorei ter a sua presença aqui. É muito bom ter alguém aqui de Fortaleza, do Nordeste, né? Porque a gente aqui no Sul tem a nossa própria expressão, a nossa própria forma. Então a gente queria trazer algo que fosse complementar, né? Que fosse acrescentar ao nosso a esse caldo, que essa conversa, né? Muito obrigado mesmo. Já estendo aqui o convite a próximas, né, participações. A gente tem muito a conversar nesse sentido, né, da biodança e masculinidades e todos os outros assuntos que te interessam, com certeza. Queria agradecer também ao Wilson. Foi muito interessante as suas ponderações. Adorei saber mais um pouco da sua história, dentro da biodança, inclusive, saber tudo isso que a gente pode conversar aqui a respeito da masculinidade também, né, da biodança e tudo mais. Agradecer profundamente. Também estendo o convite aqui. Vamos ter outras conversas a respeito de mais assuntos aqui no podcast, que com certeza eu sei que você tem muito a acrescentar, ainda mais do que já acrescentou hoje. E também, por último, mas de novo, não menos importante, né, ao seu, muito obrigado pela presença aqui. Gostei muito das suas palavras também. Com certeza os ouvintes vão sair desse papo com uma nova ideia sobre a masculinidade, sobre a vida mesmo, a respeito da dança, do universo, né, como a gente bem falou aqui. E então eu agradeço mais uma vez aos três, né? Quero convidar os três, talvez individualmente, não sei, né? A gente vai ver mais para frente aí. E também agora eu queria chamar aqui os nossos ouvintes para que nos sigam nas nossas redes sociais, né? No Facebook, nós estamos como De Tudo Muito Podcast, no Instagram, @De Tudo Muito Podcast também. Sigam lá, nos digam o que vocês acharam desse episódio, conversem com a gente está querendo muito saber o que vocês estão pensando a respeito desse assunto, que é tão importante mesmo para os homens, mas também para as mulheres e para todo mundo mesmo. Quero deixar também um grande abraço e um agradecimento imenso também ao Adriano Michalovski, que é o compositor da nossa música tema, né? A música Jasmine, que a gente toca um trechinho no começo e no fim. E é isso, muito obrigado a todos, um forte abraço, um grande beijo e até o próximo episódio do De Tudo Muito Podcast.